E aí, Hermínio, aqui do capítulo, texto já puxando, né? Ele vai reforçar o que ele fala desde o início do livro, aí a gente já pode, quem quiser comentar, né? Que ele disse que a álgebra pode ser começada, né, antes, né, na escola, mas e que essa coisa que a aritmética deve preceder a aprendizagem da álgebra. Ele disse que não necessariamente, que para ele isso é infundado, né? E as duas podem caminhar paralelamente à sua exploração. No entanto, ele também acha que o pensamento algébrico não pode iniciar antes da aritmética. Essa é uma questão que ele coloca, porque ele vai ressaltar aí que na aritmética o aluno vai ainda conseguir elementos, né? Elementos Não, importantes, né? Um sentido numérico importante para poder entender o raciocínio algébrico, começar o raciocínio algébrico. deixa eu só terminar, mas o Ednei que eu Ah, estava falando. Então, desculpe. uma das oficinas que eu fui dar para esse pessoal da matemática foi esse desenho que está aí, ó. Então, é o desenho de um terreno onde você tinha aqui no meio, cheio de pedra e aqui no meio um depósito, uma água. Eu mandei eles calcularem pelo livro da professora do Rio Grande do Sul, mas elas calcularem desse terreno, porque eu ia comprar insumos para adubar o chão. Então, ela só sabe calcular, pela fórmula, expressão dela, ele só sabe calcular se você for triangular ou retangular, somar dois lados verticais, dividir por dois, somar os dois lados horizontais, dividir por dois e multiplicar. Tá certo? Aí você vai ter realmente uma aproximação da área de um retângulo. Aí a gente perguntava, e essa área você vai adubar onde tem as pedras? Você, por acaso, vai adubar onde tem a água? Quer dizer, você vai comprar mais adubo do que você precisa, é isso que você quer? Pronto, é esse contra-exemplo que a gente dá, parecido, que mostra que ele precisa ir para o método científico. Ele precisa sair do conhecimento prévio que ele tem, do conhecimento social, cultural que ele tem, e ir para o outro conhecimento, que é o conhecimento científico. É isso que faz a teoria antropológica do didático. Tá certo? É isso que vai ser discutido lá. Pronto, mas é esse exemplo que eu queria mostrar como é que a gente pode desmontar argumentações que as pessoas têm, de modo de trazer para as argumentações que você tem. Aí o que é que eu fiz com ele? Eu introduzi o método deles, ao invés de trabalhar com os retângulos, como eles fazem, eu trabalhei com quadrados pequenos. Aí, digamos, de meio metro por meio metro. Aí a gente mapeou o terreno todinho de meio metro por meio metro. Veja, o princípio de cálculo integral. Tá certo? Eles mapearam, tiravam a área de pedra, tiravam a água de área e calculavam realmente com isso. Ou seja, dava uma diferença de torno de 30%, desse exemplo que eu dei, dava uma diferença em torno de 30% a menos que eles iriam gastar. E para quem não tem dinheiro, 30% de uma despesa que você vai fazer sem ter dinheiro pesa, né? Tá certo? Aí você consegue mostrar que tem outras estratégias que podem ser que são mais eficientes, usando o conhecimento dele e jogando por conhecimento científico. Mas aí tem que saber as duas coisas. Não pode ser só bom em matemática ou só bom em metodologia. Tem que fazer a junção das duas. Pronto, vou parar, mas pronto agora. Pronto. Não, tudo bem, eu estava já assim tentando fazer a ponte aqui, né, com o que ele estava falando no final do capítulo, né, dos grupos, mas aí você exemplificou muito bem, né, essa discussão das dificuldades, das limitações que fica na forma deles calcularem, né? Isso. Pois é, aqui no começo do capítulo, né, ele vai reforçar essa importância do conhecimento algébrico iniciar junto com o aritmético. Acho que às vezes a gente fica pensando, e a gente já conversou aqui, como começar, né, a construção desse pensamento algébrico desde muito cedo, digamos, na escola básica, né? Lá nas séries iniciais, eu acho que isso é um pouco uma dúvida.
Mas aí acho que essa dúvida pode ser resolvida quando ele diz que geralmente nesse ensino tradicional aritmético que a gente tem, acaba que o sentido fica sendo técnicas de cálculo e não o sentido numérico, né? Ele diz que esse é um dos pecados, né, dessa formação aritmética, que a gente trabalha excessivamente as técnicas de cálculo. E onde o ideal seria estar trabalhando esse sentido numérico, eu acho que vai tudo de encontro o que a gente sempre conversa aqui, o que você fala, e ele vai dizer lá na frente a importância de trabalhar os significados, né? Ele diz que quando a gente trabalha atividades que envolvem significados, esse pensamento vai sendo explorado, vai sendo trabalhado, né? O ideal é fugir desse modelo que se trabalha só com regras, só com técnicas, né? Para que a gente possa estar iniciando, para que o aluno comece a identificar ali situações genéricas, né? Nas atividades propostas. E quando se trabalha mais com as técnicas de cálculo, até o tipo de atividade muitas vezes não favorece, né, o início desse raciocínio genérico. São questões, acho que eu lembro aqui até daquelas questões que a gente estávamos ouvindo na teoria do Vernon, né? São diferentes tipos de questões, e muitas vezes se trabalha um sentido só, um tipo de pensamento só, onde foca-se a técnica e não o raciocínio, o pensar, a interpretação. Né? Quem quiser fazer mais algum comentário. Professora Mazé, bom dia. Bom A senhora dia. comentou do Vernon e eu lembrei de algum das entrevistas dele, que até está no curso de rede que a gente está fazendo agora, e ele comenta que essas atividades, situações que tem que passar para o aluno, nem pode ser muito lúdica, que ele nem vai avançar, ele vai ficar muito no brincar, e nem pode ser tão formal, porque ele vai perder o interesse, porque a criança não vai se interessar pelo formalismo da matemática, né? Falta muito nisso que o Lins também trouxe no final do capítulo. Sim. Realmente, professora Mazé, assim, pelo que eu percebi, né, essa questão dessa conclusão, ela, até que a senhora já fez menção, ela centra-se muito nessa questão que os autores realmente trazem, né, desse trabalho da aritmética, da educação aritmética com a educação algébrica, realmente pautado nessa produção dos significados, né, e não do conteúdo. E aí a gente falando naquele final sobre a questão da enculturação, né, dos alunos, né, e é justamente essa questão desse trabalho com significados que valoriza realmente a enculturação dos nossos alunos, né, fazendo essa ponte. E eu percebi também que essa questão dos significados, justamente, né, não é simplesmente uma questão de estar baseado na questão da notação, do cálculo em si, né? Mas justamente trazer, né, tentar trazer para esse aluno uma formação crítica, né? Então, ele caminha muito nessa linha, né? Então, ele propõe, né, esse desenvolvimento de uma aprendizagem de forma gradual, visto que a aprendizagem não é linear, e ele traz justamente essa questão de trabalhar com essa questão da importância do significado. E aí eu fiz até uma relação com aquele artigo que o professor, né, do professor Hermínio, né, da questão do desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, trabalhar esse significado é trabalhar o raciocínio lógico do aluno, né, e aí estou trazendo também essa questão aqui, né? E você trabalhar esse raciocínio, né, ou trabalhar o significado, como ele propõe aqui, é trabalhar o raciocínio lógico do aluno. O que é que vocês acham? Fazendo a reflexão, É uma né? reflexão. Estou tentando trazer essa reflexão. É porque quando eu fiz a leitura, né, eu também fiquei fazendo aí, traçando essas semelhanças, comparativo, né, em relação à questão daquele artigo do professor Hermínio, né, dos estágios de Janot e tudo, e aí esse significado, ele vai além do raciocínio, né? O que de fato é esse significado? Pois eu acredito que sim, né? No meu entendimento, esse significado que ele ressalta aqui, a gente tem que tomar cuidado para não confundir com aquele significado só de uma questão contextualizada, mas um significado amplo, né?
um significado também matemático, um significado da compreensão do conceito e um significado, se possível, que ele coloca também de se trabalhar com projetos e com propostas que o aluno encontre uma relação, alguma relação entre o que ele vive, o contexto, mas não necessariamente isso, né? Quando ele coloca aquele começo que muitas vezes os alunos não prestam atenção nas atividades da escola, como aquela da pipa, né? Que ele dá o exemplo, que na escola a gente pensa que quer trabalhar a pipa, mas vai trabalhar só na questão matemática em si, muitas vezes não chama atenção. Então, não é fácil fazer esse equilíbrio entre ter situações matemáticas que gerem esse sentido numérico, que gerem esse significado, sentido matemático e esse raciocínio. Mas eu penso que se encontram, sim. Eu acredito que vai de encontro. Nós estamos aqui numa empreitada grande, eu estou até com alguns professores aqui, na escolha do livro didático, né, de acordo com essa nova reforma do ensino médio. E aí eu fico pensando nessas coleções, será que vão realmente, né, trazer essa abordagem de dar significado, né, porque o que a gente percebeu, pelo menos na área de ciência da natureza, né, porque existe essa perspectiva, né, do material ser interdisciplinar, ser multidisciplinar, mas quando a gente observa algumas obras, nós observamos que o conteúdo ele está lá de uma forma resumida e separada mesmo, não está integrada como seria de fato a proposta, né? Então, assim, eu não vejo novidades, né? O professor Hermínio fez aquela fala naquele momento de encontro, né, em relação à questão da formação. O que é que tem de novo? O que é que mudou? Né? Eu não vejo novidades, né? A gente está analisando, existe né, essa proposta, mas de fato, quando a gente pega o material, né, eu não estou vendo novidades em relação a isso. Né? A novidade que existe de fato é mais estrutural em relação ao quê? Em relação à configuração. A gente tinha 3 livros, né, um livro para cada série, né, dentro do ciclo do ensino médio, e hoje nós vamos ter 6 módulos. Né, e a escola tem, aí fica a critério da escola, do professor, do projeto político-pedagógico da escola, né, do currículo da escola, essa decisão de onde vai encaixar esses módulos. Né? Mas aí, quer dizer, a gente tem apenas essa separação, né, eu percebi apenas essa separação, mas que no todo a estrutura, né, continua a mesma, né, a questão do conteúdo em si, não existe essa modificação, sabe? Eu não sei se alguém aqui também já teve a oportunidade de apreciar as obras, a gente está aqui nessa empreitada. Eu não conheço, não. Mas o Achei de Day vai bem de conta ao que o Hermínio diz, né? Eu acho que até mesmo os livros não apresentam diferenças tão significativas, e quando apresentam, se a gente não tiver um professor que tenha essa visão, que tenha esse olhar, que tenha em mente esse tipo de proposta, né? Eu acho que acaba que lá na ponta, na sala de aula, não há tantas transformações, né? Porque o professor acaba reproduzindo muito o seu modo de ver o ensino, apesar que ele vai trazer também elementos do livro, mas acaba que o forte, né, nas nossas aulas, a gente pode observar, é muito aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente domina, né, aquilo que a gente se sente seguro. Então, realmente, é necessário fazer esse casamento, né, se houver transformações dos livros, e como você está falando, não são tão significativas, é preciso, acima de tudo, que tenha uma diferença na formação do professor, né? Na sua visão, no seu nível de conhecimento para explorar, né, esse conteúdo. Eu queria falar só uma coisa, que o Ednei estava falando, que na época da TV educativa, a gente tinha essa tentativa de integração. A aula do dia na TV educativa começava, porque todas as transmissões eram de 12 minutos, né? Tá certo? Porque eles tinham estudos que diziam que 12 minutos era o tempo ideal para fazer as transmissões. Depois você ia partir para trabalhar. Então, como é que era a aula do dia no sistema de teleensino cearense, com a teoria do professor Gerardo Campos? Você tinha os 12 minutos de abertura, que eles chamavam de momento de integralização. Então, ele apresentava uma situação para ser discutida
nos momentos seguintes, que é na aula de português, de matemática, de ciência, etc., etc., durante o dia. Ou seja, você partia de um problema e você ia tentar apresentar esse problema, interpretar esse problema numa linguagem para matemática, de ciências, onde é que podia contribuir. Tá certo? Veja, 1974, o que vai acontecer agora, como teve nos PCNs, era como vai ser formação de professores para trabalhar, como fizeram com o PCN, como fizeram com o construtivismo piagetiano, e como vão fazer agora os com o BNCC. Vão empurrar a formação, como trabalhar o BNCC na minha sala de aula. E vão passar regras, receitas, como diz o Rui, vão passar tecnicismo exacerbado para o coitado do professor, e ele volta, tenta fazer aquilo, mas não vai conseguir fazer, vai fazer pior do que estava. Tá certo? E a melhor coisa que ele faz é retornar ao que ele estava, que pelo menos estava conseguindo ir. Bem ou mal, estava conseguindo ir. Agora, com essas formações que são assim meio malucas, a meu ver, não vai adiantar muito, não. É mais outro retrocesso. Infelizmente, é mais outro retrocesso. Professor, eu, assim, pela minha visão, você me escuta? Sim. É porque assim, eu coloquei aqui o fone, eu pensei que tinha dado problema. Eu acredito assim que, de fato, né, com toda essa configuração, essa normatização, assim, como o senhor, né, frisa, essa questão, e como a professora Mazé também colocou, essa questão da formação do professor que vai fazer esse diferencial lá na sala. Não é, você pode ter lá um livro com todo um formato diferente, mas se aquele professor não tiver essa formação, né, esse professor ele não tiver esse conhecimento de como trabalhar, continua da mesma forma. Então, eu acredito, assim, quando eu visualizei, por exemplo, as obras de ciência da natureza, eu fiquei pensando de que forma, né, esses professores vão trabalhar de uma maneira integrada, né, interdisciplinar, multidisciplinar, porque pelo que eu observei, ainda encontram-se, né, lá nos capítulos, né, os capítulos de uma disciplina, de um componente disciplinar separados, né, estão numa mesma obra, mas quando você pega a obra, você observa lá um capítulo específico só da química, um capítulo específico só da biologia. Então, quer dizer, o que aconteceu foi uma síntese muito grande, colocaram apenas em alguns módulos, né, mas que os autores, né, na sua grande maioria, na maioria das obras, não trazem esse trabalho de uma forma interdisciplinar. Né? Então, assim, qual é a diferença, né, para tudo isso? Quais são as mudanças? Né? O que é que vai ser de novo, né, para toda essa transformação, como se fala, em relação à questão da educação, né? Para esse atrativo do aluno. Eu sei que tudo é muito novo, só em 2022, né, que será implantado nas primeiras séries, então tem muita coisa por vir, né? E a gente sabe que esse processo é um processo que a gente vai aprender também muito na prática, ou não, não sei, mas enfim. Enfim, eu sou muito cético com essas coisas. Enfim, eu diria que estamos lascados. Vamos pegar uma coisa nova e vamos só fazer o que eu sempre digo na Pedusa. Vamos inventar uma coisa nova para deixar do jeito que estava. Tá certo? Onde é que você vai trabalhar a multidisciplinaridade? Nas séries iniciais, onde tem um professor multidisciplinar. Quando você pega no Fundamental 2, aí você tem várias áreas de conhecimento que estão lá trabalhando com professores especialistas. Você vai trabalhar a multidisciplinaridade ali. Aí que entra o papel da matemática. Para que é que serve matemática? Simples. É ajudar a desenvolver o raciocínio crítico do estudante. É para isso que ela serve. Ela tem um ferramental que pode ser utilizado em outras áreas de ciência. Quando a gente fala que tem que isso não é fácil fazer. Quando a gente fala que o professor, a meu ver, a melhor forma, mas eu não estou só separado, não. Estou com outros teóricos, como esses que eu já falo, são manjados de vocês. A melhor forma de trabalhar a sala de aula é reproduzir
o método científico na sala de aula, da disciplina que você trabalha. Pronto, é a melhor forma que você vai desenvolver a pessoa do ponto de vista de ter um feeling crítico de trabalhar. Tá certo? Para desenvolver o raciocínio, para trabalhar modelagens. A multidisciplinaridade você vai conseguir com outros professores também. Como é que você faz a interdisciplinaridade no curso de graduação em matemática? Eu estou lá para ser matemático. Tá certo? É muito difícil. Eu não estou preocupado com a aplicação da minha matemática com a física. Para mim, que tem que dar aplicação, eu vou desenvolver ferramentas que o matemático e o físico possam utilizar, como fez, por exemplo, Einstein, como fez Gödel, como fez Turing para a teoria da computação, como fez von Neumann para os satélites. Ele precisava de algumas matemáticas sendo desenvolvidas. Com Einstein, não tinha a base matemática que ele precisava para trabalhar a relatividade dele. Ele foi obrigado a desenvolver matemática. Tá certo? Eu acho isso um negócio muito complicado. Eu não vejo isso nos Estados Unidos, não vejo isso na França, não vejo isso no Canadá. Só vejo essas coisas no Brasil. Essa nomenclatura o tempo todo mudando de nome, mudando de nome, eu só vejo aqui no Brasil. Essa questão que você destaca aí, né, e que o Ednei também está falando, né, do multidisciplinar, do interdisciplinar, né, eu acho que é tão difícil, eu não sei se vai assim de encontro ao que você está falando, eu fico pensando, será que o ideal é deixar o sujeito adquirir, né, as bases necessárias de cada área e ele mobilizar essas bases quando ele tiver necessidade? Porque eu percebo que o interdisciplinar, para a gente fazer na escola, né, na formação do sujeito, não é fácil e demanda um tempo grande. Ao mesmo tempo, né, que fala-se, né, no próprio livro aqui, alguns falam dessa proposta de projetos, né? Eu não sei se pode ser projetos voltados para aquela própria área. Eu lembro um tempo aqui que no PIBID tinha como um dos objetivos, né, da formação dos professores, trabalhar esses projetos interdisciplinares. E eu lembro que eu era da matemática, no período a gente foi tentar fazer um projeto interdisciplinar com a química, mas não é fácil, a gente levou um tempo, eu me lembro que tinha que procurar um tema, e nesse tema a gente tinha que tirar os conceitos de cada área, e era muito difícil encontrar um tema que pudesse puxar conceitos das duas áreas. Os alunos fizeram um projeto sobre drogas, e aí tirar como explorar a matemática na temática drogas dentro de um tempo limitado e, ao mesmo tempo, a química demanda um tempo enorme, né? Fazer isso. E até onde a gente tem resultados? Eu fico a me perguntar. Mas eu fiz essas coisas, mas em 1900, essa história que eu vou contar foi no período que vocês não sabem dessa história. Essa é novidade, mas eu era chefe do departamento de matemática. Isso já, por enquanto, já contei isso uma vez. Eu era chefe do departamento de matemática e a matemática era sempre o bicho-papão dos ensinos, principalmente do ciclo básico, do primeiro e do segundo ano. Índice de reprovação altíssimo, etc, etc, etc. Aí, a voz corrente é que a matemática não servia para nada, etc, etc. Coisas assim. Tá certo? Aí, nós fizemos dois exemplos. Um era comigo. E os professores, meus colegas também faziam isso. E a ideia é a seguinte: olha, nós vamos dar aula nas engenharias, ele diz que a matemática não serve para nada, muito bem. Aí eu ia dar cálculo, números complexos para o pessoal de engenharia elétrica, que precisavam, né? Aí eu estava dando números elétricos, aí dizia, olha, dizem que esse negócio aqui, esses números complexos, têm aplicações imensas em engenharia elétrica. Vocês são professores de engenharia elétrica, são alunos de engenharia elétrica. Vamos fazer assim, vocês fazem disciplina com os professores da engenharia elétrica. Vá com ele, nas aulas de vocês, peçam para ele onde é que isso que eu estou dando tem aplicação na engenharia elétrica, porque esse conteúdo que está aqui não fui eu que botei, não. É o curso de engenharia elétrica que pediu para ter esse conteúdo. Pergunte a ele para que serve. Pronto, normalmente a maioria voltava, que os professores diziam
Não sei. E usava a matemática. Tá certo? Ou usava a matemática só como instrumental, mas ele não sabia como podia partir da base para poder chegar naqueles conceitos gerais que eles faziam. Mas sabe por que era a razão? Porque na hora que eu ia colocar a parte da matemática na engenharia elétrica, os alunos não sabiam engenharia elétrica para aplicar a matemática. Tá certo? Tem um colega que vocês conhecem, o professor Júlio Wilson, que ele dava era modelagem, era análise numérica, sistemas numéricos, para o pessoal da computação. Tá certo? E para o pessoal da física. Então, ele começava a dizer, seja tal a equação do calor. Aí eu perguntava, Júlio, os alunos conseguem entender que essa equação diferencial com duas variáveis, eles conseguem entender que isso tem a ver com a física deles, com o calor. Aí ele respondeu, não, os caras ainda não estudaram isso, os caras não sabem, não estudaram a teoria de calor. Então, Júlio, então tu está fazendo simplesmente uma implementação de algoritmo no computador, não precisa da física. A física é só um docinho de coco. Aí, nesse mesmo período, de 84 a 2000, dois colegas meus, a gente tinha matemática para os cursos de medicina. E os médicos diziam que matemática que a gente dava para medicina e para farmácia não servia para nada, porque era só aquele cálculo tradicional. Aí, o que é que nós fizemos? Nós pegamos 3 professores nossos da matemática, eram médicos, tinha médico, tinha gente que fazia pesquisa sobre desenvolvimento de tumor, de câncer, que era o Alberto Flávio, e tinha um outro professor que dava aula muito tempo na... Ayrton Xavier. Supervisorado. Hein? Ayrton Xavier. Isso, aí Xavier era o médico, mas tinha o Ulisses também, que era médico, tá certo? Tinha o Alberto Flávio, que trabalhava com o grupo do Manassés sobre tumor cancerígeno, criando modelos matemáticos para representar aquele crescimento de tumor, tá certo? E tinha aí o Euni Moreira, que já faleceu, o Euni Moreira era o cara supervisorado em atividades aplicadas. Aí eles fizeram um livro. Qual era o problema do livro? O problema do livro é que quando eu ia dar aplicação à fisiologia, tá certo? A tumor, coração, pulmão, os alunos não sabiam a física, não sabiam o tópico da medicina, onde podia ser explorado. Então, aquilo surgiu como uma coisa esotérica, porque não entendiam aquele procedimento. Uma das questões que tinha no livro era a seguinte pergunta: por quê? Como o coração consegue bombear o sangue para dentro do corpo humano e qual deveria ser a pressão para bombear? Então, o modelo matemático construiu, dava um modelo que a pressão sanguínea que o coração tinha que gerar era muito maior do que a que normalmente gera. Tá certo? Ou seja, todo mundo estava com o coração papocado, porque não ia aguentar a necessidade da pressão. E qual era a razão simples? É porque os alunos não entendiam que ao longo do corpo tinham subbombas que ajudavam a pressionar o coração, o sangue. Pronto. Ou seja, a gente discutia essas coisas todas, esses aspectos. Será que quando você for utilizar, será que o conhecimento daquela outra área os alunos vão entender? Porque, veja, eu tenho que trabalhar o conhecimento da outra área. Veja, no exemplo que eu fiz da etnomatemática aqui para vocês. Eu parti do conhecimento que eles sabiam fazer as contas, sabiam resolver. Eu queria mostrar que a resolução deles não era adequada. Tá certo? Como é que você vai fazer isso? Com o aluno de medicina do 1º e 2º ano, onde a gente exige conhecimento para o aluno de medicina do 4º ano. Modelos de crescimento de peixe, essas coisas no curso de engenharia de pesca, onde eu vou precisar que os alunos do engenharia de 1º e 2º semestre, os alunos de engenharia de pesca, o 3º semestre, vão entender, vão aprender essas coisas no curso dele, lá no 4º, 5º, 6º semestre. Não dá. Então, isso é um cuidado que tem que ter muito grande, porque fica difícil você fazer essas relações. Não é que não possa, mas fica difícil. Uhum. Tá? Realmente
Não é fácil. É uma tarefa hercúlea que não dá. E sabe o que, que vai ser? Se você assistiu, Ednei, aquela minha apresentação sobre os cinco pecados capitais, um é o utilitarismo, que é um dos pecados mortais que tem o ensino de matemática. E mostrar que a matemática serve para alguma coisa é o que vão tentar empurrar. Professor, eu não sei se vocês têm conhecimento que agora nessa nova estruturação tem um livro de ciências humanas sociais aplicadas em integração com a matemática. Tem um volume, né, exclusivo que trabalha essa relação das ciências humanas, da área de ciências humanas, com a matemática. Aí eu fui dar uma passada no grupo de ciências humanas, né? Aí os professores relataram que tem muita matemática, e aí eu fui muita matemática, progressão exponencial, e que tá difícil escolher. Mas o que é que eu percebi? Justamente a falta de domínio específico, né? Conhecimento científico da área da matemática, e com isso, né, essa dificuldade deles terem realmente a formação específica em ciências humanas, então não conseguem estabelecer essa ponte, e eles estavam tentando escolher um livro que tem menos matemática. Olha aí, né, a ideia que Então, se você quer ter eu tenho um laboratório, um que é assim, é hilário, é estatística sem matemática. Como ensinar estatística sem matemática? Eu tenho lá no laboratório, era o curso que é um livro que o professor Nicolino me deu, é o livro que ele utilizava no curso de pedagogia. Vai dizer, pô, Nico, como é que tu consegue fazer um negócio desse? Tá certo? Estatística sem matemática é Como difícil. trabalhar estatística sem matemática. Então, eu acho difícil. Tá certo? Eu acho difícil, porque você precisa ter, para construir um gráfico, você precisa ter algumas relações que você vai puxar. Então, você vai trabalhar simplesmente com a matemática discreta, mas aí o que é que fica? Mas de todo modo, probabilidade, essas coisas, você vai precisar de um pouco de matemática, vai precisar um pouco de integral. Tá certo? Então, a gente tem que pensar exatamente isso. Quem tem que fazer isso são os professores, porque quem está empurrando esse BNCC para cima de vocês são os professores. São professores também. Então, os professores precisam reagir, né? E aí, vendo embaixo, novamente, do que a gente está falando da formação. Por exemplo, até se o livro, como o Ednei colocou, está tentando colocar lá uma aplicação, né? Digamos aí nas ciências humanas ou em outras áreas, mas se não adianta se o professor não ter essa formação adequada, com toda a boa vontade que o livro tiver, nem o livro vai ser adotado, e se ele for adotado, ele também não vai ser trabalhado na forma que ele propõe, né? Por conta da fragilidade da formação. Há uma necessidade desse fortalecimento da formação, né? Nos vários aspectos. Agora, tem uma forma de trabalhar essas coisas. É você, voltando de novo para aquele exemplo que eu fiz, de uma forma bem simples, para aquele exemplo que eu fiz do pessoal do MST. É forçá-la a ir para o método científico, a partir do conhecimento dele, como faz a matemática, como faz a Terezinha Nunes, tá certo? E chegar no que eu quero. Chegar ao conhecimento científico que eu quero que eles se apoderem. Tá certo? Você trabalhar com situações bem simples, do entendimento deles. Aí não precisa ser ligado à área A, B ou C, os professores escolhem alguma, e tenta reproduzir na sala como o matemático trabalha. Tem um vídeo que o Delmiro tem das minhas aulas, eu fazia isso no curso de engenharia elétrica, na disciplina de álgebra linear, tá certo? E a ideia é você partir de situações onde você coloca o aluno para modelizar e você vai jogando do lado, perguntando, sim, o que é que tem? Aí você vai para os conceitos de álgebra. O que é que tem aí de representação? O que é que tem aí de regularidade? Vamos ver quais as regularidades que acontecem nesses fenômenos, 3, 4, 5 fenômenos estudados. É completamente diferente do que os livros fazem com aquele exemplo clássico, 5 mais 6, 14, 9 mais 5, 14, 10 mais 4, 14. Portanto, a soma de dois números é 14. Isso é completamente diferente.
que você está fazendo, quando, no exemplo que eu dou, que você dá 3, 4 situações e começa a tentar resolver com o conhecimento prévio dele, vendo o que é que existe de irregularidade, de modo que você possa depois generalizar, que isso é o papel da álgebra, trabalhar com ferramentas que generalizem certas situações, então aí você vai avançando, tá certo? Mas simplesmente jogar situações onde aquilo que você faz é aplicável é o que o Ednei diz. O pessoal da sociologia corre longe, né? Uhum. Aí, Emílio, acho que você está falando também, vai até de encontro aqui já numa certa altura aí do capítulo, né? Quando ele vai falar sobre os objetivos, né, da educação algébrica. Eu acho que esses 3 objetivos casam exatamente com essas suas falas, né? Que ele diz que, primeiramente, ela deve ter o sentido da participação do aluno no sentido da formação, no sentido numérico, né? Depois, ela deve propiciar instrumentos para resolução de problemas, né, e situações investigativas. E no terceiro, ela deve dar ao sujeito um pensamento, uma estrutura para pensar o mundo no sentido numérico, né? Para ele conseguir interpretar os sentidos numéricos que o rodeiam, né? Eu acho que essas 3 falas dele, que é primeiro, ter esse sentido numérico, depois, ferramentas para resolver problemas e ver o mundo dessa forma mais ampla do seu sentido numérico, é o que ele destaca aqui, né? Compreender aspectos-chave da nossa cultura, pensar o mundo em números, né? Conseguir ver o mundo em números. A formação algébrica deveria dar essas 3 capacidades, digamos assim, para o estudante, né? O que ele destaca. Eu acho que essas 3 estão ligadas a essa discussão e a isso que você propõe. E é bem verdade, né, professora Mazé, que assim, em elo com essa colocação dos objetivos, né, eu achei interessante, né, que ele ressalta justamente, né, os autores aqui nessas conclusões finais, né, eles ressaltam essa questão que o desenvolvimento, né, das competências e habilidades aritméticas e algébricas, né, elas vão justamente além desse domínio das técnicas e definições, né? Tem que ser justamente um trabalho pautado no desenvolvimento de diversos modos de pensar e não somente no domínio da técnica, né? E é por isso que os autores colocam uma certa parte aqui das conclusões, né? Eles refutam essa ideia de pensar a educação como a educação propedêutica, né? De ter que aprender a álgebra, né, elementar para aprender uma álgebra de cursos superiores, ou seja, condicionando o ensino de um conteúdo em função da aprendizagem de outro conteúdo posterior, né? Então, tem essa relação com esses objetivos que você colocou também aí. Sim. Alguém mais, né? Alguém mais do grupo queria fazer algum comentário sobre a discussão aqui, sobre as conclusões, sobre esses objetivos que ele coloca, né? Cadê o nosso amigo Rui? O Rui. O Rui disse que hoje ia tomar a segunda dose da vacina. Tá certo. Aí não ia poder vir. A Nelita colocou aqui também que ela está em trabalho e no momento como ela está em trabalho, deixou só ouvindo, não tem condição de participar. Alguém mais queria fazer algum comentário? Sobre esses objetivos, né, que ele destaca. Será que a gente consegue atingir? Acho que vai muito o que a gente já falou. O fechamento aqui, né, não é tão longo. Os principais destaques, eu acho que são esses, né? Para quem leu, essa coisa de fugir mais da técnica, que o ensino não se resuma a isso, mas no livro o tempo todo ele vai trazendo a atenção para esse sentido numérico, significado, né? Atribuir significados às práticas de ensino que envolverem a álgebra e a aritmética também, né? Aritmética e álgebra. E não precisa esperar, né? A gente ter, como a gente tem no nosso currículo, um estudo aritmético até uma certa altura e só então começar a trabalhar a álgebra. E eu acho que um pecado, né, do nosso ensino tradicional é que a gente
coloca mais à frente a álgebra, e mesmo assim ainda é em nível de técnicas, né? Não em nível de significados e de uma compreensão maior, né? Ainda temos, acho que, esses dois problemas que precisam ser repensados no currículo e nas práticas de ensino. Iniciaram o trabalho desse pensamento algébrico mais cedo, né? E sempre trabalhando nesse sentido, quando vier o conteúdo, realmente, os conceitos, lá no quinto ano, no sexto ano, esse sentido, esse raciocínio já vem sendo trabalhado e tudo vai se tornando mais significativo, né? A depender de como a gente explora, do tipo de proposta, do tipo de questão, do tipo de exploração, né? Eu não sei do tipo de questão, eu acho que do tipo mais até mesmo de exploração, né, Miriam? A gente pode ter uma mesma questão e ela ser explorada simplesmente, né, com um olhar mais nesse sentido de técnica, ou ser explorada de forma mais ampla, de acordo com o domínio do professor, né? Eu, assim, ao término da leitura do livro, né, eu fiquei, assim, fervilhando diante, né, todas as reflexões, né, do ensino da aritmética, do ensino da álgebra, né, ter esse olhar, né, esse olhar por outro ângulo, né, e eu fiquei pensando, né, no contexto da educação básica que eu estou inserido, porque, assim, hoje, né, a realidade que eu observo, né, é que a escola, pelo menos assim, eu estou falando na dimensão que eu estou, educação de ensino pública, educação de ensino médio, eu observo que assim o foco, né, do professor em sala de aula é essa preparação do aluno para as avaliações externas. Então, assim, esse trabalho do significado é muito ligado ao que o professor Hermínio falou, a instrumentalização. É o que? É pegar, treinar, né? É itens análogos à avaliação do Enem, é itens análogos a avaliações do sistema de avaliação que o Estado do Ceará, SPAES, é itens análogos ao sistema de avaliação da educação básica, o SAEB. Né? Então, essa preparação, que de fato a gente sabe que é uma preparação mecanizada, né, o que já foi muito colocado aqui, tecnicista, é de preparar o aluno para fazer aquele item. Então, será que de fato, né, é o domínio de uma habilidade, mas é o domínio da técnica em si? Será que esse aluno está sendo trabalhado, né, para pensar, né, como os autores colocam aqui, né, não é o domínio da técnica, mas é fazer o aluno para pensar. E eu percebo, assim, que existem essas amarras, né, amarras que são institucionais, que o professor na sala de aula, ele não tem essa liberdade, porque é uma secretaria cobrando uma CRED, é uma CRED cobrando a gestão cobrando o professor. E existe, né, essa sequência, essa lógica, de fato, né? E por todo esse contexto que eu mencionei aqui. Então, de fato, quando é que nós vamos poder, né, trabalhar com esse novo ângulo? O professor de matemática vai poder trabalhar sob esse novo ângulo, né? Como coloca. Se todos os professores, né, a gente com essa visão, com essa apropriação desse estudo que nós tivemos aqui, né, que faz a gente ver novos horizontes em relação ao ensino, e aí eu fico justamente pensando, né, dessas limitações em relação ao processo mesmo de ensino, né, na sala de aula do professor. Não é fácil, né? Como você diz, as amarras são muitas, as cobranças em outras perspectivas e sentidos também são grandes, né? Acho que assim, é preciso, como o Hermínio falou, olha, professores, essas propostas estão vindo de professores, né? O grupo envolvido são professores, então nós, professores, precisamos estar inseridos em outros contextos, além da nossa sala de aula, discutindo, participando, né? Dando nossos olhares e, no possível, tentando adequar, ajustar, mudar, para além do que é imposto, né? Eu acho que não é fácil, mas tem que ser uma tentativa nossa. Lembrar que a função do professor não pode ficar simplesmente a gente na sala de aula aceitando tudo, né? Professora Mazé, ele fala, inclusive, no livro, né, nessas conclusões, que se você fracassa no português escolar, mesmo isso não vai impedir de falar, né? Se você fracassa na educação física, não vai lhe impedir de jogar bola na rua. Agora, se você fracassa na álgebra escolar, aí ele trata como se fosse um fracasso absoluto, né?
que vem dessa dificuldade, né, de enxergar a álgebra no mundo, né, que é tanto que ele questiona aí no livro de fazer de ter esse sentido numérico, né, tanto da escola, na rua, enfim. Enfim, isso eu apresentei nos pecados em si de matemática, foi aquele pecado que eu falei da teia de preconceitos, o primeiro pecado mortal. Você lembra que eu disse que quando o aluno chegava com o boletim que tinha 4 em matemática, ele ficava de castigo, e 10 nas outras. Quando tirava 10 em matemática e 0 nas outras, ele ganhava umas premiações da família. É aquelas teias de impregnação de preconceitos que tem com respeito à matemática. Então, nesse seminário, vocês têm que fazer as ligações. O que eu estou sentindo é que as ligações, com exceção do Ednei, tá certo? É fazer as ligações com outras leituras. Não é se restringir a ler o texto. Tem que fazer outras ligações desse seminário. Pode ver que o Ednei citou um artigo meu, não foi isso, Ednei? Ou seja, eu fiquei constrangido, porque até ele pediu desculpa, porque estava usando o artigo que não estava... Mas é a ligação do artigo de um com o outro. É isso que faz você ser criativo. É você conhecer muitas coisas, juntar e fazer a sua. Como diz o Lavoisier, na natureza nada se cria, como é que é? Tudo se transforma. Nada se cria, nada se... Não é isso? O químico Lavoisier que diz... Nada se cria, nada se perde, né? Eu acho que tudo se transforma. Eu acho que é assim. Do químico. Pois é. Se você não faz as ligações, isso é um trabalho desgraçado, porque é difícil. Essa semana eu li um artigo onde o cara coloca a engenharia didática, essas coisas todas, e no final faz umas apresentações com GeoGebra. Aí eu estava dizendo, tira a fundamentação teórica e bota qualquer coisa que o trabalho continua. Porque não faz os links das coisas. É simplesmente citações, revisões. E hoje está na moda fazer revisão sistemática, revisão integrativa, onde você não liga as teorias. Isso é uma desgraça tão grande, um retrocesso tão grande que estão dando, tá certo? Pelo menos na minha formação eu não tinha isso, eu não conseguia. Na minha formação de matemática, eu não conseguia fazer isso. Tá certo? Ler o artigo do Ednei e comentar o artigo do Ednei. Tá certo? E a ligação que é feita, geralmente, é com a parte empírica da gente. Você tem que fazer as leituras com sua parte empírica, fazer esse cruzamento, esse casamento. Senão você vai ser simplesmente um mero repetidor da teoria dos outros. Você não cria. Aí você, como dizia fulano, como dizia ciclano, que nas qualificações que a gente faz, a Mazerra estava acostumado com isso, que já terminou, uma das brigas que a gente tinha, sim, e você? Você cita fulano, ciclano e beltrano, cita 500 pessoas, e você? É só um mero repetidor? Se a gente fosse um mero repetidor, o papagaio que a Fernanda cria já era mestre há muito tempo. Tem coisa mais repetidor do que papagaio, não é não? Tá certo? Professor, eu posso fazer até uma relação aqui com a atividade que eu fiz na aula, quando eu percebi que os alunos não conseguiam interpretar as questões. É uma turma de 2º ano. E eles não conseguiam fazer a leitura das questões, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu acho que até no livro agora do Rômulo ele fala isso, sobre os gráficos, essas questões, né, de fazer essas interpretações e tal. E aí eu fui para as revistas, peguei jornais e revistas e fiz com que eles ficassem identificando as matrizes, né, e fiz uma série de questionamentos dentro de matrizes que eles estavam encontrando, tabelas, né, dentro dessas revistas e jornais. Eles perguntavam, professor, isso aqui pode ser uma matriz? E aí criou um entendimento ali maior. Eu vi que eu parei a aula só para essa atividade, né? A gente demora mais tempo, né? Para que o aluno entenda, mas foi um momento muito rico, né? Então, eu consegui fazer isso daí que eu citei há pouco, né? Do livro, praticamente eu lembrei bastante dessa minha experiência, né? Que eu fiz com que ele visse ali
no mundo, né? Onde é que ele podia ver as matrizes. Então, só para reforçar aí, depois do comentário do senhor. Certo, mas aí, no seu caso, é exatamente o platô da sequência FEDAT. Você não partiu do conhecimento prévio deles. E tabelas, colocar as coisas em tabela, essas coisas todas, já é um conhecimento. Você provavelmente deve ter começado a trabalhar da forma clássica, como faz o livro de matemática, apresenta a matriz. Ou seja, não partiu do que fala, do que como na vida 10, na escola 10, partir do conhecimento prévio, não partiu como pega a arte no matemática, parte do conhecimento prévio que ele já tem. Qual é? Tabelas, dispor as coisas em formato que possa fazer leituras. Aí coloca a matriz, coloca aquelas duas aspas fechando, isso é uma matriz. Aí isso é realmente completamente real para eles começar. Tá certo? Para mim, acho que faltou você o ponto de partida que não foi o ponto de partida do conhecimento prévio deles. Partindo do ponto de partida do conhecimento prévio deles, essa dificuldade você não vai entender, não. Aí podia fazer exatamente a ordem inversa. Traz material que mostra onde isso tem. Eles iam trazer os jornais que você apresentou. Sim, no caso, eu fiz o ensino tradicional, realmente. Quando eu vi que não funcionou, aí eu fui para esse outro meio, né? No Isso. caso, eu estava conhecendo a sequência FEDAT ainda nesse início, né? Isso. Pois é, mas diga sempre isso, senão você vai ficar famosa como uma conservadora. Na verdade, é naquela sua etapa que você falou isso várias vezes. Ou seja, tenta fazer como os livros fazem, e não adianta o livro, não. Tá certo? O que adianta é a postura que a Milinha teve, de voltar a ser. Não é isso, Milinha? Isso. Estou lembrando em algum momento também aqui do texto, eu não me lembro que eu não marquei onde ele vai destacar a importância de levar ao aluno situações de pensamento que levem a pensamentos genéricos, né? Em algum momento, né, ele diz aqui, eu não marquei aqui qual foi. Aí também, quando eu estava lendo, essa ponte eu faço na cabeça imediatamente com a sequência FEDAT, né? Que é a parte que a gente tem que levar ao pensamento genérico. Ele destaca isso aqui também, mas eu só não me lembro qual foi a parte que eu li. E aí eu lembrei, então, tudo vai convergindo para o que a gente discute na sequência, né? A importância que se destaca na sequência, o aluno conseguir formar esse pensamento no sentido mais amplo e não no sentido específico. Ele também destaca a importância de questões que levem a essa generalidade. Estava olhando aqui qual era a página, eu não marquei aqui, mas eu lembro que tem um ponto que ele destaca aqui. Eu fiz a pontuação aqui, professora Mazé, mas eu não estou lembrando. Eu pego os trechos principais, aí eu trago para uma. Eu escrevo, sabe? Eu sei. Eu escrevo, na verdade. Aí eu também não estou localizando onde é a Mas página. você lembra, né? Eu também Mas lembro perfeitamente. que eu li também e acabei não Eu marcando. só peguei. Na página 160. Página 160. Lá no início. Eu também marquei aqui. Pronto, é mesmo, né? Que ele destaca aqui, né? Que tem que fazer as crianças desenvolverem a capacidade de refletir sobre o que há de genérico sobre as situações envolvidas, né? Aí eu tinha até marcado aqui agora que eu vi. Então, Essa questão, né, professora Mazé, remete até àquela questão do Janot, né? Da questão daquela situação, né, que foi colocada aqui, né, do problema lá, né, e aí ele tem que chegar à questão da generalização, né? Eu acho que já assim, está bem fortalecida essa importância, né? E aí agora é como conduzir a esse tipo de pensamento
aqui a gente volta para a sequência, né? De como levar o aluno a construir esse pensamento. Na maioria das vezes, trabalhamos com questões específicas para o aluno achar um valor desconhecido e se resume muito a isso, né? Eu acho que tem que partir realmente de questões que propiciem isso e que a exploração, né? Lá na discussão, a maturação, a discussão da solução, a gente vai fazendo com que o aluno perceba, né, as questões, o problema de forma mais ampla, de forma mais genérica, até chegar no modelo geral, né, que é a proposta da sequência. Agora, eu acho que, assim, será que tem algum elemento a mais que a gente precisa fortalecer para essa prática? Por que a gente às vezes tem dificuldade, né? A gente trabalha tanto em cima dessas questões específicas do aluno resolver, chegar a um valor numérico. Eu acho que a nossa formação dá muito margem para esse tipo de prática. É difícil o professor se desgarrar dessa prática em que a gente é formado, que os livros conduzem, e que a gente acaba colocando essas questões também que o Ednei ressaltou. É o que as instituições propõem para o professor trabalhar, é o que a gente acaba se sentindo confortável por dominar aquilo. É preciso realmente ter um bom fundamento para poder ir mudando, né? Esse tipo de postura e levar o aluno a um conhecimento mais concreto. É quando os alunos nos perguntam, eu lembro, há um questionamento muito grande, até às vezes de pais, quando se trabalha, por exemplo, essa álgebra no ensino fundamental 2, né, do 8º ano, ali que é muito forte, polinômios, monômios, produtos notáveis, se questiona, mas para que os alunos precisam aprender isso, né? É muita generalidade ainda nesse nível. A gente tem que ter muito claro, né, essa importância e a forma de explorar para que tenha esse sentido, esse significado, né, que a gente vem tratando e que ajude os alunos a construir esse pensamento genérico esperado, né? Temos que estudar bastante a sequência e colocá-la em prática. E é tão interessante, professora Mazé, eu estava aqui, a senhora falando, e eu todo o tempo lembrando, né, quando eu estava aqui à frente da secretaria, na parte da matemática do município, né, eu lembro que eu coordenava um sistema de avaliação municipal aqui, e assim, era recorrente nos relatórios, né, tem uma habilidade que é fatorar e simplificar expressões algébricas. E era recorrente nesses relatórios, quando esse item era avaliado, nas avaliações, ele tem um índice altíssimo de erro, né? Era um dos itens com maior índice de erro mesmo. Nos relatórios, estava ali em evidência a questão da criticidade dessa habilidade, né? E eu lembro, né, que nas formações, né, buscava-se muito um trabalho com algumas tendências para tentar dar um suporte ao desenvolvimento dessa habilidade na sala de aula, né, com esse aluno. E assim, de fato, né, o que a gente percebe é que essa questão dessa habilidade, né, fatorar e simplificar expressões algébricas, estava ligada à questão da defasagem da base do aluno, né? Então, quer dizer, essa habilidade, quando ela era avaliada, mas as dificuldades que estavam ali em relação à resolução do item era algo estava muito na base, né, da questão mesmo desse processo inicial, do aluno, do contato com a álgebra, a questão da letra, isso assim, eu estou até pautado, né, em alguns argumentos, nas formações, eu escutava muito isso do professor, né, e é algo que eu percebi que ao longo do tempo que eu estive à frente, né, é algo que não teve essa superação, né, que se permanecia, mesmo com todo o trabalho formativo, mesmo com o trabalho abordando, porque assim, a gente tem aquela ideia, então professor, tem muito essa ideia assim, então já que essa habilidade ela não foi aferida com sucesso, vamos desenvolver uma nova metodologia de trabalho, né, com ela, para que o aluno possa alcançar, possa desenvolvê-la. Então, existiam inúmeras, né, formas, mas eu percebia também que, assim, de fato, o trabalho do professor centrava-se muito em quê? Em pegar uma lista de itens e vamos resolver vários itens com base naquela habilidade, né? E a questão
dos pré-requisitos, né, do que é necessário estruturar aqui para que esse aluno ele possa chegar nesse nível, nesse estágio, né, de conseguir realmente fatorar, simplificar as expressões algébricas, né? Então existia muito isso e essa dificuldade, eu acredito que ela permanece ainda, né? Por que eu falo isso? Quando a gente recebe o aluno do ensino fundamental, a gente percebe a recorrência dessa dificuldade, né? Então, essa questão da álgebra mesmo é um problema recorrente, é preciso muito estudo, né? Eu acho que o professor, né, ele precisa, né, realmente se apropriar, estudar os mecanismos, né, desse trabalho para que o aluno possa, né, justamente desenvolver essa habilidade. E eu vejo, assim, até com essas leituras, que assim, essa questão ela está muito além da nossa capacidade, do trabalho docente de superação, de superar, porque, como quando se coloca aqui, né, os autores colocam essa questão que, enquanto mais cedo, né, essa questão da aula tem sido inserida mais cedo. Então, é algo, né, que a gente já pega aqui no final, mas que é algo que é um processo, né, que vem, né, dessa formação básica do aluno lá do início, né, lá desde a educação infantil, enfim, é todo um processo, né? E às vezes, por isso que a gente tem, assim, o que eu estou dando aqui minha visão. É por isso que muitas vezes, eu já fui professor de reforço aqui na escola profissional, na época que eu trabalhei na escola profissional, e às vezes assim, a gente tinha aquele sentimento de impotência, porque tenta fazer um trabalho e o aluno não consegue desenvolver essa habilidade, né? Ainda fica, né, ela não consegue ainda, o aluno não consegue ainda desenvolvê-la com qualidade, né? Podemos dizer assim. Mas eu Bom acho que. dia, viu? Diga. Eu dei uma fugida agora da reunião e ouvindo aqui a fala do Edney. Edney, continua, viu? As mesmas. Continuando, Alita. Tivemos agora um resultado de avaliação diagnóstica, né? Enfim, não vai mudar, porque como o professor Hermínio sempre fala, precisa mudar a postura do professor em relação ao ensino de matemática, né? E quando eu olho para aquela questão de escritores, que eu vejo, né, uma preocupação imensa dos professores eu acho que até em valorizar os descritores. E o que precisa de fato? Né? Observar qual é a intervenção para mudar essa questão do ensino algébrico, né, do raciocínio algébrico. Não é só você tentar, vamos lá, fazer um reforço, pegar a lista de exercícios e revisar o conteúdo pelo conteúdo. Então, tem muitos pontos falhos, eu já estou para desistir daqui. dessa cobrança, né, de avaliações externas e papapá, que isso aí é uma bola de neve, só para complementar. Mas, só falando que eu acho que é como você disse, Anelita, e continua, né? Eu conheço essa dificuldade também de anos anteriores, então a gente, quando professora também aí no nível da educação básica, eu acho que ela persiste, e é isso que a gente já falou, enquanto está tentando reforçar a habilidade, né? Como o Ednei destacou, então os alunos estão deficientes, vamos reforçar, fazer bastante exercício dentro dessa habilidade, mas não se percebe que o problema é anterior, que por mais que a gente reforce, né, faça ali o método Kumon, deles fazer vários exercícios dentro daquela habilidade, pode até ser que chegue ao domínio, mas o domínio principal, esse entendimento, essa compreensão de uma forma mais genérica, é anterior. Então, reforçar aquilo ali pode até ficar um aprendizadozinho naquele momento, um pequeno entendimento, mas que pequeno passa, depois dele deixou de ver o conceito, já não entende mais novamente, né? Se perde. Muitas vezes não chega nem a entender e se perde rapidamente aquilo que ele decorou, digamos assim. Fica naquela coisa, né? Mas rodando num tecnicismo, é uma coisa mecânica que não leva a nada. Cadê o raciocínio matemático que a gente tanto fala que quer despertar no nosso aluno? Né? Então, precisa ter uma formação, não essas formações que vêm aí
de um dia para o outro, que eu também não acredito, eu comungo com o professor Hermínio com relação a essas formações. Aí eu fico aqui, né, batendo de frente com muitas pessoas e eu não sei nem como é que eu já estou assim meio encurralada, viu, professor? Mas, enfim. É difícil, né, Nelita? É difícil, muito né? difícil, É viu? muito difícil. Lutar contra um sistema que vem SEDUC, e Edney, nos oferecem cursos de formação onde uma formação se assemelha à outra. Então, o que que adianta? O que que adianta? Vamos parar para refletir esse mundo de formações, né? Porque a gente desconhece, justamente quando o Hermínio, né, bate aqui a importância da gente ler, da gente relacionar várias leituras, não se prender só a uma, da gente discutir, né, da gente buscar realmente esse entendimento. Eu lembrando aqui, Edna, sobre essa questão da álgebra, há algum tempo, não lembro, acho que era da Nilza Bertoni, se eu não me engano, eu li um texto, um artigo, em que ela vinha falar dessa iniciação algébrica e como se fosse um excessivo trabalho algébrico nesses níveis aí, né, do 8º ano, principalmente, 9º ano, e que ela, parece que chegava a questionar o seguinte: será que esse era o momento adequado para se trabalhar essa álgebra? Será que o currículo devia colocar isso posteriormente? Por conta desses baixos índices, que é histórico, esses baixos índices de domínio algébrico nessas séries, né? Porque há muitos conceitos a serem compreendidos, né, e trabalhados nessa série. Eu me lembro desse texto, se não me engano, é da Nilza Bertoni, em que fazia essa reflexão. Será que então é o momento adequado? Será que os alunos estão com o raciocínio preparado para esse entendimento? É importante rever o momento da introdução de certos conceitos no currículo para talvez superar isso. Aí eu fico pensando, esse texto faz muito tempo que eu li. E aí eu fico lembrando agora, fazendo a ponte com essa nossa discussão, aí a questão é colocar o conceito à frente ou gerar esse entendimento algébrico desde muito cedo, né? Agora eu consigo fazer a ponte dos dois, eu fico pensando, olha, a gente fica querendo empurrar esse trabalho com esse conceito mais à frente, de repente achando que o aluno não tem a preparação ainda, né, de raciocínio para conseguir esse entendimento. Mas eu acho, na minha conclusão agora, não é isso. Ele pode estar nesse momento aí mesmo no currículo. É o trabalho anterior que gera essa dificuldade, é a falta de uma base, né, de um pensamento mais algébrico desde cedo, que vai gerar essa grande dificuldade. Quer dizer, estou pensando que possa ser isso, né? Isso vai na direção do que disse a Milínia. Veja, a Milínia, ela disse que quando foi trabalhar quando foi trabalhar matriz com os alunos, ela trabalhou matriz de forma formal. Ou seja, ela introduziu conceitos sem ter nada conexão com os conhecimentos prévios dos alunos. Quando ela viu que não deu certo, o que ela fez? Começou a partir dos conhecimentos prévios, com jornal, revista, relações, tabelas, para depois chegar nas matrizes. Tá certo? Isso foi o que ela falou. Tá certo? Foi a experiência dela, que ela sentiu na pele. Tá certo? Veja, aí você volta de novo para os anos 50, os anos 60. Nos anos 50, começou aquela corrente de renovação, de rejuvenescimento do ensino de matemática. Ele começou, coincidiu com a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e os países da União Soviética, pela guerra, pelo conhecimento científico, quem vai primeiro para a Lua, quem não vai, então começou aquela Guerra Fria. Aí os americanos disseram, poxa, a gente precisa de engenheiro. Para a gente ganhar a Guerra Fria, a gente precisa de gente que seja capaz de fazer coisa nova. Então, precisa de matemática, precisa de engenheiros. Aí, o que é que os americanos fizeram? Começaram a introduzir a matemática moderna. Como é que a matemática moderna começou a trabalhar? Ora, qual é a linguagem matemática? A linguagem matemática, você fazer todos os modelos matemáticos na álgebra, é você trabalhar com conjuntos e
relações entre esses conjuntos chamados funções. E depois trabalhar com as relações que existem entre elementos de conjunto para poder diferenciar um do outro. Então, é isso que o matemático precisa. Tendo isso aí, pode ver que toda vez que a Fernanda ou a menina vão dar aula, ela diz, seja X um conjunto não vazio. Começa assim. Ou seja, começa por conjunto. Então, qual é a lógica do americano? Sem pensar no Piaget. A lógica americana é, vamos trabalhar logo, para que falar de coleção, negado? Vamos trabalhar logo de conjunto. Aí pode ver, começou o grande boom da teoria dos conjuntos. Então, os meninos pequenininhos estavam lá, estudando teoria dos conjuntos, o elemento pertence, não pertence, conjunto está contido, não está contido, união de conjunto, etc, etc, etc. Não é isso? Aí, em seguida, no final dos anos 50, dos anos 60, surgiu o livro, o grande livro do Morris Klein, O Fracasso da Matemática Moderna. E eles não conseguiram enxergar que o fracasso da matemática moderna veio exatamente, aí você vai para Piaget, porque o estudante não estava preparado cognitivamente para entender aqueles conceitos esotéricos. O conceito de conjunto é um conceito extremamente esotérico. Tanto que foi uma confusão desgraçada no começo do século XX, de 1900 até 1910, com a teoria de Cantor, aí começou a fundamentação da matemática, aquelas conceituações de teorias dos conjuntos de Cantor, era esotérico, uma coisa que para trás não se trabalhava. Tá certo? Então surgiu com uma coisa nova, vamos antecipar, porque se os caras entenderem bem conjunto, teoria dos conjuntos, entenderem bem as relações de elementos do conjunto, para que trabalhar a parte empírica? Que foi o que a Melina sofreu quando foi dar a coisa dela, o exemplo que ela deu. Ela sofreu porque os meninos entenderam o que era matriz, porque se começou da maneira formal. Matriz é isso, isso, isso. Não se partiu do conhecimento prévio para partir daí crescendo. Então, essa é a grande razão. Então, eles entendiam que álgebra, segundo Piaget, é você trabalhar relações. Relações entre determinados elementos de conjunto. Trabalhar operações em elementos de conjunto. Mas só que para fazer essas construções, essas relações, eu preciso, em parte empírica, eu preciso ter uns conhecimentos prévios empíricos para poder, a partir daí, o professor mediano chegar na abstração. E não partir da abstração. Tá certo? Eu já disse 500 vezes, quando vocês vão assistir uma palestra de matemática, todo mundo que não é especialista, com 5 minutos está voando. Porque eles trabalham no modelo onde eles apresentam o problema e apresentam a prova. Se esquece de apresentar a maturação e a solução, que é o grande tempo perdido pelos matemáticos na elaboração e construção de modelos, de suas teorias. Isso passa batido. Isso se repercute no ensino. Então, foi essa a ideia da teoria dos conjuntos, dar as ferramentas que eles achavam que era necessário para o aluno poder desenvolver. Resultado, foi um fracasso. Ainda hoje a gente está penando, com esse fracasso da matemática moderna. Tá certo? E vão penar por muito tempo, porque essa concepção que vinga. Como disse a Anelita, e como a Anelita falou, como vocês que estão nas pontas das salas, é que vão sofrer, vocês que estão nas pontas da sala de aula, vocês estão nas pontas de formação de professores, vão sofrer. Tá certo? Esse é o gargalo. Tá certo? Mas não esqueça de citar a experiência da Melina, que é muito rica, que ela deu uma riqueza muito grande. Olha, tentei fazer isso, fui formal, fui conservador, não deu certo. Aí foi quando ela começou a mudar comportamentos, como falaram, como a Elite falou, comportamento, postura, etc, etc. Foi quando ela começou a... Tá certo? Esses exemplos são muito ricos para a gente, e são exemplos nossos, né? Uhum. E vai onde você diz, né? O professor lá na ponta que vai fazer a diferença, visualizar o que dá certo, o que não dá, qual é o caminho que ele pode seguir, mas ele só consegue mudar o caminho se ele tiver essa base, né? Como, por exemplo, a Melina fez essa mudança no percurso, porque ela tem essa visão, ela tem esse olhar, onde os docentes não têm esse olhar, e aí ele lança como se fosse apenas uma dificuldade do aluno e vai embora dizendo porque os alunos não entendem, porque os alunos não aprendem, e passa para frente com novos conteúdos, né? Realmente precisa o professor ter base, ter conhecimento e sensibilidade para fazer os ajustes, né? E as coisas vão
as coisas vão piorar, viu? Porque hoje, do BNCC, hoje o negócio da moda é trabalhar ensino e aprendizagem por evidências. É uma coisa que vem da área de saúde. Então, lá a Universidade Federal do Ceará criando um centro de experimentação, centro de inovação e ensino, que é todo o ensino baseado em evidências. Tá certo? Aí, mais uma vez, se esquece do professor. Tá certo? Pega as concepções novas que estão surgindo na Inglaterra, está surgindo agora, chegando agora aqui como a grande coqueluche do momento. Tá certo? Aí, se juntar com o BNCC, vai dar um negócio muito legal. Como é essa proposta do estudo em base em evidências? É esses estudos de caso? Como é que é? Eu não ouvi falar. Você faz uma análise empírica de problemas que surgem, a partir deles você começa a trabalhar esses problemas em sala de aula. Ele é usado, eu não sei essas coisas todas, eu li alguma coisa isso aí para poder saber o que era. Uhum. Tá certo? Mas no Wikipédia você tem uma boa definição disso aí, que é bem resumida e está bem arrumada, não está... Eu sei. O nome aqui é Proposta Baseada em Evidências? Deixa eu ver aqui o nome. Espera aí. Cadê? Não achou mais não, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Mas tudo bem, eu posso depois. Eu acredito, se for, você disse que ele nasce aí no ambiente da saúde, né, menino? Acho que ele começou no ambiente da saúde para você trabalhar diagnóstico de paciente. Então, você faz uma bata aqui. Então, formação continuada de professores baseadas em evidências científicas. Tá certo? Então, se você botar ensino baseado em evidências, você vai achar um bocado de coisa. Eu tenho aqui umas coisas que eu baixei, mas eu estava procurando, não estou achando. É a coqueluche agora da moda. Tá certo? Como se fosse a panaceia e viesse resolver os problemas de educação do mundo. Certo? São aqui, diversas frentes de pesquisas aplicadas e norteadas por evidências científicas. Tá certo? Pronto, então a UFC está montando um centro de pesquisa e inovação em educação básica, chamado CINEB, que é só isso aí mesmo. E é centrado e para mim é um atraso, porque é centrado no ensino de matemática, ciências e computação. Sociologia já era, humanidade já era, filosofia já era, tá certo? Ou seja, é um atraso. Mais uma vez, a gente está inventando as coisas. A gente está inventando as coisas, particularmente na área de ciências, computação e matemática. Então, filosofia, ciências, quando fala aqui, física, química, biologia, né? E meio ambiente. Então, o pessoal que mexe com filosofia, sociologia, tá certo? Ainda bem que o Ednei saiu com os sociólogos dele, tá certo? Tá certo? Mas é um atraso. Um atraso completo. A Inglaterra nos anos, eu já falei, nos anos 2000, reduziu um pouco o ensino no ensino médio, reduziu um pouco o ensino de ciências duras para colocar as ciências mais moles, né? Sociologia, filosofia, coisas assim. Que é importante, muito importante. Mas isso aqui, para mim, é um atraso. Porque acaba, como você diz, é tanta mudança de proposta, é formação para essas mudanças de proposta, e acaba que isso não ataca o problema principal, né? Realmente, o que é essencial, que é isso que você sempre coloca. O que é essencial para o aprendizado, né? A essência, eu acho que às vezes fica esquecida, fica muito em termos de métodos, de formas, e de um jeito ou de outro não bate na ferida, né? Verdadeiro, que é o problema real.
e isso vai-se em frente, gasta esse dinheiro com formação, com alguns tipos de formação, e nada se transforma, né? A gente tem, é só a gente olhar a história, né, da educação, como, por exemplo, da parte da matemática, sempre esses baixos resultados, entra proposta, sai proposta. Eu acho que tem algumas coisas interessantes, às vezes, nas novas propostas, mas elas não conseguem chegar realmente no que é para ser, né? Nessa essência, num conjunto, ataca só um aspecto e de maneira muito superficial. Aí não gera mudanças, né? Isso. Não gera mudanças. Eu lembro, eu estava até comentando aqui esses dias na universidade, um problema até que os alunos tiveram aqui, no tempo que criaram aquela avaliação no Ceará, que era por conceito, que era o AS e o ANS, eu não sei se alguém aqui conhece, chegou a passar, né? E eu lembro que era uma luta, porque tinha uma escala, né? Que o AS, o ANS valia de 0 a 5, e o AS valia de 5 a 10. Mas como saber, dentro desses dois conceitos, por exemplo, quem era 9 e quem era 6? E aí os professores tinham que escrever observações sobre cada aluno no seu diário. Pense no negócio do professor que tinha 10 turmas, aí como é que ele ia escrever uma observação ou várias observações? Bem, esse aluno aqui que está, ele está AS, mas ele só domina tal coisa, ele precisa dominar ainda tal coisa. Eu me lembro que era um sofrimento tão grande dos professores nesse período. Eu estava na CRED, foi no tempo dos NTEs, né? Eu tinha ido para a CRED, para o NTE. Mas estava rolando essa discussão lá no setor pedagógico e eu ficava assim indignada. Como os professores vão fazer isso? Aí não, os professores não sabem nem quem são os alunos. Aí criaram de colocar foto dos alunos no diário para o professor lembrar. Bem, lembrar o rosto do aluno ele poderia até lembrar, né? No meio de 10 salas que ele tinha, podia até lembrar, mas qual era a habilidade que aquele aluno tinha, qual habilidade ele não tinha, era muito difícil. E eu lembro que eu convidei mais umas 2 colegas para a gente ia ter um seminário da SEDUC para continuar a implementação dessa proposta aqui na região. E a gente conversou com a diretora da academia, Joana, não tem condições dos professores fazer isso, é uma loucura. É muito melhor eles ficarem por nota, porque pelo menos eles têm uma aproximação do que os alunos dominam, quem é que está melhor, quem está pior do que é proposto, né, curricularmente. Isso é o quê? Isso foi importado dos Estados Unidos. Isso, e aí eu me lembro que a gente foi para um seminário, aí a diretora da academia falou assim, olha, eu não sei, vocês vão lá para frente defender? Eu digo, eu vou. Eu me lembro que fomos eu e outra colega, a gente foi, e esse pessoal da SEDUC, olha, mas todo mundo está... Era de Minas Gerais, parece, nesse período tinham importado. E a gente foi lá para frente, levantou a bandeira, aí colocamos uma proposta alternativa, né, de que trabalhasse com nota, mas que tivesse, se possível, uma observaçãozinha sobre o domínio do aluno, mas que continuasse com as notas. Eu lembro que no período a gente... Foi assim, no debate intenso com o grupo da SEDUC que veio. Aí no final ele disse assim, pois tá bom, vocês estão pedindo, mas vamos fazer assim, vocês experimentam por 6 meses a proposta que vocês estão colocando, e ao final dos 6 meses a gente retorna e vê como é que foi o resultado. Moral da história é que até hoje a gente está esperando, elas nunca voltaram, e a proposta que a gente lançou ficou. A meu ver, mas o problema é que tudo é formação de professor. Essas propostas saem de goela abaixo, como o professor não é bem formado, inseguro, ele aceita, porque não dá alternativa. Eu dou um exemplo bem canônico de alternativas, é do Delmiro. Tu está aí, Delmiro? Estou sim, professor, estou aqui. Pronto. Eu vou falar mal de ti, não leve a mão, não. Já escolhi bem a Melina, hoje agora é a tua vez. Ó, o exemplo do Delmiro. Qual o ensino remoto? Qual é o modelo padrão que é utilizado em 120% das escolas, públicas ou privadas? Responda aí, Delmiro, para poder esculhambar você, ver sua voz. São 2 coisas. A metade é Google Meet e a outra metade é pelo WhatsApp. Pronto. Tem coisa pior do que o WhatsApp, tem coisa pior do que o Google Meet. É o ensino centrado no professor. Cadê as pessoas formadas para combater isso? O Delmiro teve a coragem, aí não deixa eu mentir sozinho não, Delmiro, de tentar colocar uma alternativa, um módulo para trabalhar no ensino remoto na escola dele lá em Quixadá. Quixadá não,
Canidé, né? Professor, e um parêntese. Como a gente botou o mudo na escola antes de vir a pandemia, né? Que para o Brasil. Isso. Em Antes de fevereiro. chegar o boom da pandemia. Foi um Isso. cacete desgraçado que levou. Como ele tem uma formação boa, aos pouquinhos ele ia desmontando os argumentos contrários que davam a ele. Tá certo? Ah, o aluno vai poder ter acesso. Pô, se o aluno não tem acesso, o aluno só tem celular, ele pode acessar o Moodle, o ambiente do Moodle lá do Multimeios, pelo celular, da mesma forma que acessa o Google pelo celular. Tá certo? Aos pouquinhos ele foi vencendo a resistência, levou uns carões da secretaria, teve que dar umas palestras na secretaria para explicar as coisas dele. Foi até bom para a promoção dele, tá certo? Mas, no final, ele ganhou. Foi isso, meu amigo? Conte aí, como é que foi a sua vitória? Verdade. Hoje a escola usa o Moodle do Multimeios de sexto a nono ano, né? Então, para nós é uma vitória enorme. Agora, quantos Delmiro existe na face do Ceará? Tem que ser não vou dizer macho porque eu não sei, mas tem que ser corajoso, o mínimo corajoso, né, Delmiro? Mas realmente essa postura faz a diferença, né? Então ele aguentou, ele resistiu, porque não tinha nada que obrigasse, porque quando ele foi contratado para ser professor em determinadas condições. É isso que ele foi contratado. Lá no contrato dele não tinha dito que ele tinha que usar o Google Classroom, não. Se a escola diz, ele colocou alternativas. No começo era sozinho, não é isso, amigo? Depois as pessoas foram chegando, os alunos foram gostando, tá certo? Ele botou uns joguinhos que tinha para os alunos trabalharem usando games. Pronto, ele conquistou os alunos e conquistou os colegas. Então ele ganhou a batalha. Agora, por que os outros não fazem isso? Precisa só ter um Delmiro da vida, só ir lá no Cafundó do Rua de Canidé. A postura da gente muitas vezes faz diferença. Eu lembro no tempo da nossa discussão aqui, foi a postura da gente. Foi eu e mais uma colega, basicamente, que a gente foi lá para frente para argumentar sobre que a proposta era totalmente inconveniente, né? Essa do ASNS aqui na região. Lançamos uma proposta alternativa, argumentamos até o fim. Foi um seminário de um dia, a gente discutindo, a SEDUC apresentando os argumentos, a gente apresentando o nosso, e eu me lembro que a diretora da CRED lá dentro não queria nem aparecer para não ver o embate, perguntou, vocês enfrentam? Eu digo, a gente enfrenta. Na verdade, não tinha nem tanto enfrentamento, porque era algo tão óbvio. Aí a gente também conversou com alguns professores, vocês ajudem a gente, que vocês estão lá sofrendo também, vamos para cá para o seminário ajudar a gente nos argumentos. E aí a SEDUC resistiu. Não, então faz o seguinte, vocês experimentam, daqui 6 meses a gente vem analisar e ver se volta a nossa proposta. E como elas viram que não tinha argumento, perante o que a gente falou, nunca mais voltaram e a gente continuou com aquilo que a gente lançou. Mas é como você falou, a gente tem que ter argumento na hora para poder... Tem que ter argumentos para convencer. Argumentos técnicos, tá certo? Não é dizer porque como faz o presidente de vocês com a cloroquina. Porque eu tomei cloroquina, não peguei Covid. Se eu tivesse tomado também refrigerante São Geraldo, você não tinha pego não tinha pego também o Covid. Ela faz tanto efeito quanto a cloroquina. E ter argumento e ter alternativo, como teve o Delmiro. Se a gente apresenta o argumento, a gente tem que apresentar alternativa, porque também só se a gente argumentar e não tiver alternativa, o outro lado vem e engole a gente na conversa. Tem que ter uma proposta alternativa para a gente sustentar os nossos argumentos, né? O Delmiro tinha o Moodle, né? O entendimento para avançar na proposta. Já rodando com os alunos dele, e os alunos gostando. Isso. Tá certo. E os alunos gostando. Então ele tinha a justificativa para mostrar, tá aí, eu estou fazendo. As conferências eu faço também. Pronto, então é isso que falta, sabe? Não aceitar, não ter medo de questionar, mas não é simplesmente questionar por ser cabeçudo, não. É questionar tendo argumentos e dando outras opções que existem. Agora, às vezes a máquina é muito pesada, o lobby que fazem é muito pesado, né? Infelizmente. Nem tudo a gente consegue vencer, né? Mas pelo menos se tenta. Se tenta.
E às vezes a gente olha que é questão, às vezes, até de tempo. Naquele momento, às vezes, você não consegue, mas se você continuar devagarinho por ali, agregando mais pessoas, o ideal é tentar agregar mais pessoas naquela ideia que a gente defende para fortalecer, né? Essa busca, a gente não ficar sozinho. Pessoas ou instituições, né? De acordo com aquilo que esteja sendo buscado, né? Ficar sozinho, às vezes, a gente pode até apanhar. É assim mesmo. Você tem mais alguma coisa, Nazé? Não, por mim, acho que a gente teve assim, uma discussão bem interessante, e aí eu fico sentindo aqui o que você destacou para a gente conseguir fazer mais essas pontes, né? Com as coisas, com as outras leituras, eu vou tentar aqui fazer essa ponte maior, e acho que buscando, tanto agora, né, menina, na finalização dessa etapa de estudos do grupo, com o da disciplina que vem, né, a gente começar a pensar também em termos de escrever, né, mais à frente, para a gente não ficar só nas discussões. E, por exemplo, no caso do Delmiro, apareceu um convite de uma revista lá do Rio de Janeiro, que quer lançar as inovações metodológicas de ensino que tiveram na época da pandemia. Pronto, o projeto Delmiro, incrível que pareça, é óbvio que ele usar o Moodle na escola, para mim é tão óbvio que não é inovação. Mas como 110% do pessoal usava o WhatsApp, nem o Telegram usava, né, Delmiro? Só o WhatsApp e o Google Classroom, o fato dele usar o Moodle, tá certo? Dentro de uma escola, é uma inovação e tanto. Tá certo? Com certeza. É uma inovação e tanto. Embora a gente ache, poxa, inovação, usar o Moodle na escola é inovação. Mas pior que né, meu amigo? O que eu saiba é o único que faz. Pode ser que outros façam, mas que eu saiba, é o único corajoso que topou o desafio e topou em frente. Está dando certo. Então, provavelmente, o artigo, quando vier todo bonitinho, vai ser o boom da revista. Eu acredito também, porque se fala muito, né, mas na hora que a gente procura registros, né, trabalhos nessas perspectivas, são muito poucos. Os artigos são muito uma repetição. E essa experiência precisa ser registrada. Né? Precisa ser registrada para o pessoal tomar conhecimento que tem outras coisas que são boas também. Por exemplo, essa experiência, essa fala da Milínia, né, que deve estar ligada ao trabalho dela, tudo isso é muito importante, que parece simples, mas não é, que é justamente o fruto do que se discute, do que se faz na prática, e levar, né, ao público essas experiências. A gente tem que pensar muito nisso, né? Ednei, não é fácil, né? Por exemplo, ir com essas estruturas que a gente tem, né, institucionais, é como vocês dizem, nós estamos aqui analisando os livros, vem realmente desse jeito, o que fazer? A gente fica, poxa, mas eu estou aqui discutindo uma coisa, lá na prática a gente está fazendo outra, como gerar mudanças devagarinho, né? Eu acho que a partir das nossas próprias práticas e da socialização, pensar em escrever e discutir, né? Isso levando para outros colegas também. Levando essa discussão, né, da forma que a gente puder, em reflexões, seja nas formações, seja na nossa escola, na nossa secretaria, e nos escritos, né, nos trabalhos escritos. Registrar, publicar, divulgar, é um conjunto de ações simultâneas, né, na esperança de que a gente possa gerar alguma diferença, né? Não é fácil, não, mas buscando a cada dia. Exatamente, buscando a cada dia. Eu vou tentar postar aqui Pronto, vou tentar postar aqui esse projeto que eu falei, ele está carregando. É um arquivo pequeno.
Isso que eu falei, olha, que eu falei, se lembra que eu falei da universidade criando um centro de inovação de ensino baseado em evidências? Pronto, tá aí. Vocês podem baixar lá embaixo, no canto inferior esquerdo. Estão vendo aí, não estão? No canto inferior esquerdo, tem uma setinha para baixo que é download. Se vocês clicarem, vocês fazem o download e vão ver a proposta. O que é engraçado é que esse centro é um centro de formação de professores e não é ligado à pró-reitoria de graduação, é ligado à pró-reitoria de pesquisa. Tá certo? E o programa de pós-graduação em educação está fora. Tá certo? Aí, para vocês verem, vocês vão ver a ideia do projeto que é. Para a gente é bom, né, Delmiro, Fernando e Milínia, porque lá contempla o ensino de matemática. Mas eu acho um grande retrocesso. Vocês podem baixar e ver. Depois pode ser que vocês achem que eu esteja errado. Tá certo? Mas é isso aí. Pois é. Como você diz, é importante a gente saber que essas coisas estão aí, né, mesmo? Para a gente já se preparar, porque elas acabam sendo expandidas. Expandidas para outras instituições, outras... e a gente já conheceu o que estão fazendo. Isso. Eu vou aí dar uma olhada depois do que eu encontro dessa proposta aí baseada em evidências científicas, né? Eu acho que eu baixei aqui, se eu achar, posso botar aqui para vocês baixarem, ver se eu achar meu computador. É uma novidade que estão fazendo, tá certo? Mas para ser sincero, é mais uma. Sim. Pois é. Muda-se, né? Só ali no papel, as propostas vêm, mas na essência pouco se transforma. Fica do mesmo jeito. Tem que observar se a transformação começa na gente, né? Se a gente mudou. Eu sempre fico refletindo quando eu vou para a sala de aula aqui, eu fico, poxa, o que eu estou trazendo para a minha sala daquilo que a gente discutiu? Como é que está a minha postura? Né? Porque se a gente não conseguir refletir a partir da postura da gente, das nossas ações, fica até difícil a gente escrever sobre, a gente falar sobre, né? Então, eu acho que a principal mudança começa aqui na gente, né? Nas nossas experiências, nas nossas vivências, para levar em frente aquilo que a gente discute, aquilo que a gente acredita. É isso. Então, Hermínio, hoje a gente fecha esses encontros e aí amanhã teremos aula da disciplina e já continuamos, Hermínio, diretamente na próxima segunda, discutindo já a disciplina, ou vai ter alguma folguinha, alguma coisa que de um semestre para o outro, ou já continua ininterruptamente? Não sei, tem que ver com o pessoal que está aí, para ver se na segunda a gente já conversa sobre as discussões que foram feitas na terça-feira passada e nessa terça-feira amanhã. A ideia seria discutir mesmo, como fez o Ednei, faz um retrospectivo e começa a discutir as posições de cada um. Porque vai inteiro. Tem muita coisa já. Só daquela proposta do Vernon do encontro passado já é bem pesado. Acho que realmente não dá para a gente ter folga, não. Se tiver folga, a gente não vai conseguir, né? Agora precisa também fazer uma síntese do que foi feito, né? Do que foi estudado, do que foi feito aonde, dessas discussões. Lá tem muito material que foi postado. Esse semestre agora, do que a gente está finalizando hoje, né? Do livro e dos estudos. Dos estudos, não, do curso lá, do curso em rede. Você já está falando do curso em rede, não é do nosso aqui. Do nosso aqui não, do curso de didática em rede, né? O que a gente vai fazer na próxima semana. Discutir isso. Então, na próxima semana, a gente já tinha que trazer uma síntese dos dois primeiros encontros, do encontro passado e do encontro de amanhã.
Mas aí seria, o grupo se reúne e alguém lança, como hoje começou com o Ednei, jogando as coisas dele aí, não foi? Uhum. Mesma coisa, na próxima terça-feira o Ednei joga, o Delmiro, a Rafa, fica jogando as perguntas, as questões das leituras que fez a respeito do curso. Uhum. Amanhã eu não Se a gente não souber responder, o que não ficar esclarecido no grupo, aí a gente joga lá para os fóruns de discussões do ambiente, do mundo para os professores experts responderem. Eu não sei se alguém teve chance de olhar, eu não olhei, se amanhã continua Vernon ou se já é um novo estudo. Alguém sabe, baseado no Não, cronograma? amanhã e na próxima semana, tira os campos conceituais. Ainda, né? É. Então, pronto. Então, fica assim. No próximo encontro, a gente vai fazer uma síntese sobre o que foi estudado, né? Nesses dois, algumas dúvidas, algumas questões sobre isso. É uma síntese pessoal, né? Pronto. 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 Delmiro, tu tá aí, Delmiro? Estou aqui, professor. Delmiro, tu faz um favor, baixa o material que está lá disponível e manda para mim, para poder botar no Teledu. Tá certo? O material que tá. Os slides eu baixei, mas baixa os slides que estão lá, baixa tudo e me manda, tá certo? O senhor quer por e-mail ou pelo WhatsApp? Mande pelo e-mail melhor. Tá. E com os vídeos, com os links que eu já boto no Teleduc. No Teleduc já abri. No Teleduc já abri uma pasta e comecei a colocar, de todas as disciplinas, comecei a colocar um material. Mas faz isso para mim, Demir, que eu acho que eu boto lá. Faço sim, professor. Ou então eu te boto para botar lá. Tu muda o teu perfil para formador e tu bota lá no lugar que está lá. Que o formador pode alterar. Tá certo? Tá bom. Mas, de todo modo, mande para mim, que aí depois a gente vê como é que faz, viu? Tá bom. Tá bom? Depois eu Perfeito. vou fechar aqui. Acho que o professor travou, né? Parece. Mas voltou. Travei não. Não? Aqui agora a internet deu uma queda aqui, mas já voltei. Finalizamos por hoje. Sim, Finalizamos. tá parando a gravação, não?